Que cacetada! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, meu caro Roberto Carlos, seja bem-vindo, Roberto, boa tarde. Elias Júnior, tudo bem? Saudades de você, hein? Saudade, eu te vejo sempre, tá? Te escuto sempre. Ou seja, a saudade é mais que você não me vê, mas eu tô te vendo sempre. Que bom, que bom. Você sabe que a gente voltou com o programa com o Show do Esporte no domingo e vira e mexe eu fico matando saudades dos grandes e belos momentos, não só do Palmeiras, mas seus no Real Madrid, na seleção brasileira. E é muito bom, né, Roberto? Porque as pessoas que são marcantes, elas precisam ser marcadas. O brasileiro tem um pouco de memória curta, não, Roberto? Mas a gente sempre lembra dos amigos, das pessoas profissionais, das pessoas responsáveis, e por isso que a gente está sempre acompanhando o trabalho de vocês aí no Brasil. Eu acho que no mundo do esporte, infelizmente, algumas pessoas têm memória curta, mas nós que somos pessoas do bem, estamos sempre acompanhando os amigos e admirando o trabalho de cada um de vocês aí. Fica tranquilo. Isso daí não muda em nada na nossa vida, não. Graças a Deus, não. Roberto, como é que anda a sua vida? Você em Madrid, eu sou suspeito porque primeiro eu amo Madrid, segundo eu adoro o Real Madrid e terceiro eu sou grande admirador do Carlo Ancelotti. Como é que anda a sua vida? Tá tudo bem por aqui, tudo bem. Depois da vitória de outro dia, nós jogamos contra o Barcelona no domingo. Um jogo que parecia fácil, acabou se complicando um pouco no final, mas no geral assim foi bom. E a minha vida aqui como embaixador do Real Madrid, mentor da base do Real Madrid, diretor institucional, trabalho agora como Movistar, enfim, tá super, super interessante a minha vida. Acho que eu estou trabalhando mais agora, trabalho muito mais agora que antes, viu, Elias? Eu estou super feliz, primeiro por ter o meu presidente aqui do meu lado, que é o Florentino Pérez, que me deu a oportunidade de voltar para cá há 8 anos atrás e me colocar numa posição super interessante e agradável dentro do clube. Conhecia um pouco o Real Madrid dentro de campo e agora conheço muito mais o Real Madrid fora de campo e vou pelo mundo contando histórias do Real Madrid e principalmente a minha história, mas nunca me esquecendo pelo meu passado aí, pelo União São João, Palmeiras, o próprio Corinthians, enfim, eu super feliz com tudo que tem acontecido na minha vida. Ô Roberto, e nós também ficamos felizes por você, até porque laterais como você não se fazem todos os dias. Por que essa dificuldade de a gente ter renovação de qualidade nessa posição, ô Roberto? Não, a culpa tem o Cafu. O Cafu é o maior culpado por toda essa mudança dos laterais defensivos para laterais defensivos e ofensivos e super organizados no sistema tático que define o treinador. E hoje isso depende muito do clube. Eu acho que depende muito do clube, assim, na brincadeira, mas isso depende muito do treinador, depende do clube, do sistema que ele gosta de jogar, se é um lateral que ataca, outro que defenda, ou ambas as partes. Mas, no geral, eu acho que eu e o Cafu, nós conseguimos mudar um pouco essa história do lateral só defensivo, bem organizadinho. Nós jogávamos no sistema 3-5-2, onde os treinadores montavam esse sistema pra gente. E hoje está difícil encontrar um lateral assim, né, que seja mais ofensivo que defensivo ou que consiga organizar essas duas opções. Mas eu sempre falo, a culpa é do Cafu, porque o Cafu que me levava junto com ele para frente. Ô Roberto, você sabe que eu dedico muito espaço ao programa ao treinador de futebol. Eu sou um cara que estuda, gosta muito dessa ideia de entender qual é o perfil do treinador, se ele tem tamanho para poder comandar uma determinada equipe, se ele está tentando inventar demais para se fazer moderno. Queria que você definisse um pouquinho o Carlo Ancelotti diante dos seus enormes resultados. Qual é a diferença do treinador competente daquele que tenta se parecer competente, ô Roberto? Eu estou em todas as viagens e treinamentos, eu estou lá no Valdebebas vendo os treinamentos, e de verdade eu acho que o Carlo Ancelotti, ele se parece muito ao Vicente Del Bosque, que é um treinador mais de treinamento, é um cara que ele não gosta de inventar muito, né? O Ancelotti, primeiro que ele é uma grande pessoa, segundo que na parte de treinamento, claro que trabalhar com o Real Madrid é muito fácil, porque como que você vai explicar para o Kroos, para o Modric, para o Casemiro, para o Vinícius, para o Rodrigo, para o Valverde e tantos outros jogadores aí, como deve jogar, né? Mas o
O treinamento dele é muito intenso, é um treinamento que os jogadores já chegam motivados para treinar. Ou seja, eu acho que o Ancelotti, por ele ter sido um jogador de alto nível, ele sabe exatamente como deve se treinar um time. E outra coisa, cada clube tem a sua maneira. Vamos voltar na época do Palmeiras. Qual o sistema que o Palmeiras jogava em 93, 94, 95? Como que o Palmeiras ganhou? Hoje se contratam treinadores que não conhecem muito bem o clube. Aqui no Real Madrid, não. Aqui com a gente, o que a gente faz? A gente contrata jogadores que já conhecem o clube, que sabem o sistema que o Real Madrid, desde a época do Di Stéfano, conseguiu ganhar títulos importantes. Qual o sistema que eles fizeram no 4-4-2, o 4-1-4-1, o 4-3-3. Isso depende muito da estrutura do clube. E o Ancelotti se adapta muito ao sistema ou à maneira de jogar do Real Madrid, porque ele sabe exatamente como foram as épocas que o Real Madrid jogava e com os jogadores que o Real Madrid jogava. Então fica mais fácil. Não inventa muito. O Ancelotti é um cara super simples na sua forma de treinar, na sua forma de falar com os jogadores, que ele é mais um psicólogo, e tem o seu filho que é mais o prático, né, de campo, o filho dele. Enfim, eu às vezes me surpreende um pouco, pelo que eu tenho visto do futebol pelo mundo aí, treinadores que estão em vários clubes que não conhecem a estrutura do clube e muito menos sabem a maneira que os clubes ganharam os títulos na época que ganharam. É bem interessante essa colocação. Eu advogo muito essa questão do perfil, do DNA, do histórico. E o seu Palmeiras aí trouxe um treinador português que caiu nas graças do torcedor. O torcedor gosta muito do Abel Ferreira. Ele verbaliza muito bem, ele fala muito bem. Mas de vez em quando se mete a inventar, de vez em quando talvez não tenha consciência do tamanho do Palmeiras, né, Roberto? Mas ele tem a maneira dele trabalhar, né, Elia? Eu acho que, assim, pensando do lado do treinador, você sabe que trabalhar no Brasil é muito difícil, né? E muitas vezes nós comparamos o Abel com o sistema a maneira que o Jorge Jesus trabalhou no Palmeiras, né? No Flamengo, né? Não se pode comparar treinadores, não se pode comparar clubes, se pode comparar torcidas, se pode comparar a maneira de se comportar, torcedores e tal. Mas em relação a treinadores, você sabe que cada treinador tem um lado ego, né? E comparam-se muito, ou chegou numa comparação muito grande com a maneira do Abel trabalhar no Palmeiras, que já é um vencedor, com a maneira que o Jorge Jesus trabalhou no Flamengo. Eu acho que isso é uma coisa um pouco ingrata. Ele continua no Brasil, ele está aprendendo, está conseguindo entender a cultura brasileira. Trabalhar no Palmeiras não é fácil, porque quando você ganha títulos, você é herói, e quando você perde um jogo, você é vilão. E ele está conseguindo entender e explicar para o torcedor palmeirense como ele trabalhou aqui no futebol europeu, na Grécia, ou nos clubes que ele trabalhou anteriormente, para que ele possa implementar esse trabalho dentro do Palmeiras. Então, o Palmeiras hoje é um time que está na final da Copa Libertadores e é o atual campeão, e aí tem jogado bem, oscila, às vezes, durante as competições, porque são muitos jogos seguidos. Ele não tem tempo de trabalhar esses jogadores. Eu só peço para o torcedor palmeirense, ou para o torcedor do Flamengo, ou do São Paulo, ou os diretores, ou os presidentes dos clubes, que consigam, pelo menos, entender um pouco a inteligência e a capacidade dos treinadores. Não é tão fácil treinar clube grande, né? Porque a pressão é muito grande. Mas que esses caras tenham tempo suficiente para implementar a sua maneira de trabalhar e colocar a sua forma, o seu estilo de trabalho dentro dos treinamentos e dos jogos, e explicar para o torcedor e para a imprensa o que eles pensam em relação ao futebol. No Brasil não é fácil trabalhar. E o Abel está sofrendo muito no Palmeiras. Eu peço paciência ao torcedor palmeirense, principalmente porque jogar várias competições durante a temporada, os jogadores não conseguem jogar um jogo bem, o outro bem. Isso não existe. Então você faz um jogo bom, um outro ruim, um outro mais ou menos, empata ou perde contra o time que está na fase na posição de descenso, na posição da parte de baixo da tabela. Então tem que ter um pouco mais de paciência. Muitas vezes os presidentes, os diretores têm pressa de mudar treinadores, e eu acho que tem que dar mais tempo. Isso
a gente com a FIFA, com o UEFA, a gente está tentando mudar um pouco esse sistema, não só de transferência de jogadores, mas também que os clubes que contratam os seus treinadores tenham 1 ano de contrato ou 2 anos de contrato e logo que cada um decida o que deve fazer da sua profissão. Ô Roberto, eu estou impressionado com as suas colocações aí. Eu não lembro de tê-lo assim a bordo, com tanto conhecimento do futebol brasileiro, talvez nem quando você jogasse por aqui. Estou encantado. Se você tiver dificuldade aí no Real Madrid, vou fazer um contrato de comentarista, hein? É verdade. Eu agora trabalho aqui com uma televisão que chama-se Movistar. Estou fazendo meu curso de treinador, fiz meu curso de diretor esportivo e eu estou aprendendo pouco a pouco esse lado externo do futebol. Quando você está jogando, você é jogador de futebol apenas, você vive aquele horário intensamente de treinamentos, concentração, ônibus, vestiário, jogo, estádio e hotel. Então eu estou conseguindo aprender um pouco mais o que significa a parte externa para que eu consiga ser um bom diretor esportivo, até mesmo um psicólogo, porque hoje em dia no futebol não existe treinador, existe um psicólogo, um cara que consiga organizar bem o vestiário para que o time possa se sentir à vontade do treinador. Interessante. Você se vê mais como diretor executivo de futebol ou mais como treinador, como head coach, Roberto? Eu sou mais treinador. Eu gosto de ser mais treinador, estar ali dentro do vestiário e sentir o cheiro de verdade da grama ali perto dos jogadores. Legal, legal. E o que vocês deram? Que água vocês deram pro Vinícius Júnior? Porque ele sempre foi talentoso. Mas o que ele tá jogando agora, o que vocês deram para ele? Elia, isso daí é uma parte... Eu tenho até falado com o pessoal aqui do Real Madrid. Por mais que eu sou embaixador do clube, essa amizade que eu tenho com o Vinícius, a amizade que eu tenho com o Casemiro, com o Hazard, com o Toni Kroos, com o Modric, com o Courtois, esse lado externo que ninguém vê é o que eu faço, que é o lado de coaching. Isso é muito importante. Eu não quero me meter nunca no trabalho do Ancelotti e muito menos no trabalho do filho dele, que é o segundo treinador. Eu apenas faço o meu trabalho como ex-jogador do Real Madrid, conhecendo a história do clube, o que eu consegui fazer por esse clube. Eu faço mais um trabalho escondido e o resultado aparece dentro do campo e logo que eu não vou nunca aparecer porque não tem necessidade. Essa parte de... O Roberto Carlos, quando estava na seleção brasileira, eu fazia essa parte de mais o organizador, o motivador, e é isso que eu faço no Real Madrid hoje em dia. E é bem legal essa parte, porque a interface entre o jogador e a direção, entre o jogador e a comissão técnica, e a gente sabe que você está batendo bastante nessa tecla, e eu já bato nessa tecla há muito tempo. Quem vai bem no futebol, quem dá mais resultado, claro, é o time que tem mais qualidade, mais estrutura, jogadores de potencial, mas que tem harmonia de vestiário, né, Roberto? A harmonia de vestiário é tudo, né? É muito bom isso, e eu te dou os parabéns também, porque você que trabalha nisso há muitos anos e os jogadores de futebol te respeitam muito, e todos os comentários que você faz em relação ao futebol nunca é em tom agressivo e tampouco... tudo que você fala em relação ao futebol, os jogadores de futebol, até mesmo os diretores e presidentes, te têm o maior respeito aí no Brasil. Isso é muito bom. Eu acho que isso... existem muitas pessoas no futebol hoje em dia, narradores, comentaristas e tantas outras pessoas que têm que seguir o teu exemplo. Você foi um exemplo para todos nós, ex-jogadores e jogadores atuais. Você entende do futebol, você comenta sobre o futebol, você não critica querendo destruir. O teu comentário é construtivo. Eu acho que isso merece muito a pena. E eu faço parte hoje de um grupo de ex-jogadores e o que nós tentamos fazer é passar um pouco da nossa experiência, mas acima de tudo, mostrar para eles o que representa um clube, uma seleção brasileira. A gente procura passar para eles o que significa uma instituição, como você cresce dentro dela, qual é a cultura desse clube ou dessa seleção. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É o que você faz hoje em dia, por isso que você tem o respeito de 99,9% de todos os jogadores do futebol brasileiro. Obrigado, Roberto, pelas suas palavras. Vindo de um dos maiores de todos os tempos na posição, só me engrandece e aumenta a responsabilidade. Responsabilidade da seleção brasileira, não, Roberto? Porque você, como jogador campeão, sabe que a gente vai muito bem aqui na América do Sul, mas eu me preocupo quando a seleção brasileira terá que enfrentar os grandes da Europa. Como é que fica nessa história, hein, Roberto?
É a mesma coisa que nós fazemos aqui no Real Madrid, por exemplo. Do mesmo jeito que o Florentino Pérez traz ex-jogadores para trabalhar na instituição, eu acho que a CBF podia fazer a mesma coisa, colocar ex-jogadores para estar lá dentro. Hoje está o Juninho, claro, como diretor, mas eu acho que ainda falta 2 ou 3 lá dentro que conhecem muito bem o que significa a seleção brasileira, para que esses jogadores atuais possam entender o que representa ex-campeões do mundo para essa seleção brasileira. Não é tão difícil. Cada jogo da seleção brasileira, colocar 2 ou 3 ex-jogadores, dar palestra de 10, 15 minutos, para que os jogadores atuais entendam o que representa a seleção brasileira, não só aí nos jogos aí do nosso país, mas principalmente o que nós estamos vendo aqui fora. Hoje nós temos Cafu, temos o Dunga, temos ex-campeões do mundo que podem explicar para essa garotada nova o que significa jogar uma Copa do Mundo, até mesmo uma Copa das Confederações, ou seja, conversar com a Federação, com a Confederação Brasileira do Futebol, para que se abra um pouco mais espaço para ex-jogadores para estar dentro da seleção brasileira e a partir daí crescer junto para que a seleção brasileira volte a ganhar, porque a última vez que a gente ganhou foi em 2002. É isso, estamos exatamente neste rumo, neste caminho. Estou muito preocupado com essa ideia de que a gente vá muito bem na eliminatória, mas que desde 2002, com vocês... Mas é sem se meter, a gente não quer se meter no trabalho do Tite, ou no trabalho do Juninho, ou do assistente, não é nada disso. É apenas, caramba, você vai chegar numa Copa do Mundo com a seleção que tem os melhores jogadores do país, mas de trás desse grupo de jogadores, desse treinador maravilhoso que a gente tem um grupo de 4 ou 5 ex-jogadores que representam exatamente o que significa a seleção brasileira. Nada mais que isso. Cara, eu tenho batido, falei domingo no Show do Esporte exatamente isso, Roberto, é impressionante essa sintonia. O que eu disse, nada contra o Tite, nada contra o Kleber Xavier, nada contra o filho do Tite, que é o Matheus Bach, mas a seleção brasileira, ela não pode ser refém só do Tite, porque com todo respeito ao Matheus e ao Kleber Xavier, não tem tamanho para ficar à beira de um gramado caso o Tite tenha um problema. E se você agregar... É o famoso escudo, né? É o famoso escudo, o escudo que representa no momento de dificuldade, esse escudo defende a seleção brasileira, não defender, claro, que não precisa de nenhuma, ninguém defenda ele, mas é mais que esses problemas externos não chegam até o treinador. É isso, é basicamente isso e precisa. Vou levantar essa bandeira ainda mais. Acho que caras como você, Paulo Roberto Falcão, fariam muito bem a seleção brasileira. Meu caro Roberto Carlos, foi um prazer tê-lo a bordo. Muito obrigado, viu? Prazer exato falar com você. Parabéns por tudo que você tem feito, não é de agora, de antes, pela gente. Eu sou um privilegiado de poder falar com você e parabéns por tudo. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. E depois a luz se apagou e eu não consigo mais ficar sozinho aqui. Sem você é tão ruim, não tem sentido.